Você já sentiu aquele nó na garganta, a mandíbula travada, a testa latejando, aquele turbilhão de pensamentos que te impede de dormir horas depois de uma conversa que te revirou do avesso? Exatamente. Aquele momento em que você se pega remoendo cada palavra, cada tom, cada microexpressão facial, imaginando 1000 respostas diferentes, cada uma mais afiada e contundente que a outra. Mas a verdade é que na hora H você engasgou, ou pior, explodiu. Deixou a emoção tomar conta, a raiva nublar o raciocínio e disse coisas que no fundo não queria dizer. Criou uma fissura, talvez até uma cratera, onde antes havia uma ponte, por mais frágil que fosse. E não se engane, não estamos falando apenas de relacionamentos amorosos. Esse campo minado se estende a todas as áreas da sua vida. No trabalho, com a família, com amigos. Em cada interação existe o potencial para o conflito, para o mal-entendido, para a explosão. E sejamos honestos, a maioria de nós está despreparada para navegar nessas águas turbulentas. Somos bombardeados com mensagens contraditórias. Seja assertivo, mas não seja agressivo. Expresse suas emoções, mas não perca a compostura. Defenda seus direitos, mas não magoe ninguém. Um labirinto de regras não escritas que nos deixa paralisados, com medo de dar o passo errado. E o que acontece? Evitamos, fugimos das conversas difíceis. Adiamos o inevitável, esperando que o problema se resolva sozinho. Mas como uma erva daninha, a questão se enraiza, cresce e sufoca o que antes era um terreno fértil. O ressentimento se acumula, a comunicação se deteriora e a relação, seja ela qual for, entra em colapso. A ironia é que, na busca por evitar o desconforto momentâneo, criamos um sofrimento muito maior a longo prazo. Aquele silêncio ensurdecedor, aquela distância fria, aquela sensação constante de que algo está errado. Um fardo pesado demais para carregar sozinho. Porque, no fundo, todos nós ansiamos por conexão, por sermos ouvidos, compreendidos, validados. Queremos construir relacionamentos autênticos, baseados na confiança e no respeito mútuo. Mas como alcançar essa utopia quando as emoções nos sequestram e as palavras nos traem? A resposta não está em evitar as conversas difíceis, mas em dominá-las. Em aprender a navegar pelas águas turbulentas da emoção com a serenidade de um marinheiro experiente. Em transformar o conflito em oportunidade, o ressentimento em compreensão, a raiva em sabedoria. E não se iluda, não existe fórmula mágica. Não existe um script perfeito que garanta o sucesso em todas as situações. O caminho é árduo, exige autoconhecimento, disciplina e, acima de tudo, a coragem de enfrentar seus próprios demônios. Porque a verdadeira batalha não é com o outro, mas consigo mesmo. É sobre controlar suas reações, dominar seus impulsos e escolher a cada momento a resposta mais virtuosa. É sobre lembrar que no calor do momento você tem o poder de escolher quem você quer ser. E é essa jornada que vamos trilhar juntos. Uma jornada de autodescoberta, de transformação, de empoderamento. Uma jornada que te permitirá enfrentar as conversas difíceis com a serenidade de um estoico e a sabedoria de um mestre. Prepare-se, porque o caminho é desafiador, mas a recompensa é inestimável. A paz interior, a liberdade emocional, a construção de relacionamentos autênticos e duradouros. Você está pronto? Entretanto, antes de nos lançarmos de cabeça na arte da conversação estoica, é fundamental desmistificar uma crença comum, a de que o estoicismo prega a supressão das emoções. Longe disso. Os estoicos não nos incentivam a nos tornarmos robôs insensíveis, mas sim a compreendermos a natureza transitória das nossas emoções e a não permitirmos que elas nos controlem. Afinal, sentir raiva, tristeza ou frustração é inerente à condição humana.
O problema reside em nos deixarmos consumir por essas emoções, em permitirmos que elas ditem nossas ações e palavras. Dessa forma, imagine a seguinte situação. Você está em uma reunião de trabalho e um colega, de forma aparentemente casual, faz um comentário sarcástico sobre sua apresentação. Instintivamente, a raiva sobe à cabeça. Você sente o sangue ferver nas veias, a vontade de revidar com um ataque ainda mais mordaz. Mas antes de ceder a esse impulso, respire fundo. Permita-se sentir a raiva, reconheça sua presença, mas não se identifique com ela. Observe-a como um espectador, como se estivesse assistindo a um filme. Em contrapartida, ao invés de reagir impulsivamente, questione a motivação por trás do comentário do seu colega. Será que ele está tentando te diminuir? Ou será que ele está apenas projetando suas próprias inseguranças? Talvez ele esteja passando por um momento difícil e, inconscientemente, esteja buscando uma forma de descarregar sua frustração. Ainda assim, mesmo que a intenção dele seja maliciosa, lembre-se de que você não pode controlar as ações dos outros, apenas as suas próprias. Portanto, concentre-se em manter a compostura, em responder com calma e objetividade, sem se deixar levar pela provocação. Demonstre que você está no controle da situação, que você não se deixa abalar por comentários mesquinhos. Ademais, uma técnica poderosa para lidar com conversas difíceis é a prática da visualização negativa. Trata-se de imaginar de forma vívida e detalhada os piores cenários possíveis. Por exemplo, imagine que você precisa ter uma conversa difícil com seu parceiro sobre uma questão delicada. Visualize a possibilidade de ele se irritar, de ele se fechar, de ele te acusar de ser injusto. Ao se preparar mentalmente para o pior, você estará mais bem equipado para lidar com a situação real, caso ela se materialize. Você não será pego de surpresa pela reação do seu parceiro e estará mais propenso a manter a calma e a clareza mental. Além disso, a visualização negativa pode te ajudar a relativizar a importância da conversa e a perceber que, mesmo que as coisas não saiam como você espera, o mundo não vai acabar. Por outro lado, convém ressaltar que a visualização negativa não deve ser confundida com pessimismo. Não se trata de esperar o pior, mas sim de se preparar para o pior enquanto se espera o melhor. Trata-se de encarar a realidade de frente, sem ilusões, mas com a esperança de que, mesmo em meio à adversidade, você será capaz de encontrar uma solução. Portanto, ao se deparar com uma conversa difícil, lembre-se de que você tem o poder de escolher como reagir. Você pode se deixar levar pelas emoções e criar um conflito desnecessário, ou pode se manter calmo, objetivo e virtuoso, transformando a adversidade em oportunidade de crescimento. A escolha é sua. Contudo, ao refletirmos sobre a jornada percorrida até aqui, percebemos que a verdadeira maestria não reside na ausência de tempestades, mas na capacidade de navegar em meio a elas sem perder o leme. A busca pela serenidade estoica não é uma fuga da realidade, mas um mergulho profundo na essência da nossa própria natureza, um reconhecimento de que a fonte da nossa felicidade não se encontra em fatores externos, mas sim na nossa própria capacidade de resiliência e autodomínio. Imagine por um instante que a sua mente é um jardim fértil, capaz de produzir flores exuberantes e frutos saborosos. Mas como todo jardim, ele também está sujeito à invasão de ervas daninhas, pensamentos negativos, emoções descontroladas, impulsos destrutivos. Se você negligenciar a sua jardinagem interior, se permitir que as ervas daninhas tomem conta, o seu jardim se tornará um lugar sombrio e inóspito. No entanto, se você se dedicar a cultivar o seu jardim interior com diligência e disciplina, se arrancar as ervas daninhas pela raiz e plantar sementes de virtude, o seu jardim florescerá
em toda a sua glória. Você se tornará um mestre de si mesmo, um farol de serenidade em meio ao caos do mundo. Nesse sentido, as conversas difíceis se apresentam como oportunidades valiosas para testar a força do seu jardim interior. São como tempestades que colocam à prova a resistência das suas raízes. Se você se deixar abalar pelo vento da raiva, do ressentimento ou do medo, as suas raízes se enfraquecerão e você correrá o risco de desabar. Por outro lado, se você se mantiver firme, se cultivar a sua serenidade e a sua virtude, as tempestades apenas fortalecerão as suas raízes. Você se tornará mais resiliente, mais sábio, mais capaz de enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação. Assim, à medida que nos aproximamos do desfecho desta reflexão, convém internalizar que o estoicismo não é uma filosofia passiva, mas sim uma ferramenta poderosa para a transformação pessoal. Não se trata de aceitar o destino com resignação, mas sim de moldar o seu próprio destino com sabedoria e virtude. Portanto, que a nossa jornada até aqui sirva como um ponto de partida para uma vida mais plena, mais autêntica e mais feliz. Que possamos nos tornar jardineiros habilidosos das nossas próprias mentes, cultivando a serenidade, a resiliência e a virtude em cada pensamento, palavra e ação. Que possamos enfrentar as conversas difíceis com a coragem de um guerreiro e a sabedoria de um filósofo. O amanhecer de uma nova perspectiva se aproxima e, com ele, a promessa de uma transformação interior duradoura. A jornada, portanto, não termina aqui, com a leitura destas palavras. Ela se expande, se irradia para além do texto, infiltrando-se nas sutilezas do cotidiano, nos desafios aparentemente banais que moldam quem somos. A verdadeira prática, a verdadeira alquimia, começa agora. Porque dominar a arte da conversação estoica não é acumular um arsenal de técnicas ou memorizar citações de filósofos antigos. É, antes de tudo, cultivar uma profunda honestidade consigo mesmo. É reconhecer as próprias fraquezas, os próprios gatilhos, as próprias tendências a reagir de forma impulsiva e destrutiva. É, em suma, aceitar a própria humanidade com todas as suas imperfeições e contradições. E essa aceitação não é sinônimo de complacência. Pelo contrário, ela é o ponto de partida para uma transformação genuína. Ao reconhecer as suas sombras, você se torna capaz de iluminá-las com a luz da razão e da virtude. Você se torna capaz de escolher a cada momento a resposta mais adequada, a ação mais virtuosa. Imagine que você está navegando em um mar revolto. As ondas quebram com violência, o vento uiva com fúria, o céu se fecha em uma tempestade ameaçadora. Você pode se deixar dominar pelo pânico, perder o controle do leme e se afogar na imensidão do oceano. Ou pode se manter firme, confiar na sua experiência e na sua habilidade, e navegar com serenidade em direção a um porto seguro. As conversas difíceis são como essas tempestades. Elas testam a sua resiliência, a sua capacidade de manter a calma em meio ao caos. Elas te desafiam a encontrar a sua força interior, a sua sabedoria ancestral. E ao superá-las, você emerge mais forte, mais sábio, mais capaz de enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação. Portanto, não tema as conversas difíceis. Encare-as como oportunidades de crescimento, como degraus em direção a uma vida mais plena e significativa. Lembre-se de que você não está sozinho nesta jornada. A sabedoria dos estoicos, a força da sua própria natureza, a beleza da sua própria humanidade estão ao seu dispor. Que a serenidade estoica seja a sua bússola, a virtude a sua âncora, a razão o seu leme. E que, ao navegar pelas águas turbulentas da vida, você possa encontrar a paz interior, a liberdade emocional e a alegria de viver plenamente.
O verdadeiro tesouro não está no porto de chegada, mas na jornada em si. Abrace o desafio, confie em si mesmo e descubra a beleza da sua própria resiliência. A verdadeira prática reside na aplicação consciente, no reconhecimento constante de que a serenidade não é um destino, mas sim um caminho a ser percorrido a cada instante. Quero te agradecer por você chegar até aqui e te pedir que curta e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E caso você ainda não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. E mais uma vez, obrigado por assistir o vídeo todo e te espero no próximo. Um grande abraço e até lá!